Olá, seja muito bem-vindo ao Startup Cast, comigo, Lilian Primo e Pex Diniz. E hoje nós temos um convidado incrível, literalmente incrível, e eu diria que hipnotizante. E então, eu vou Gostei. apresentar para vocês uma pessoa muito especial que eu conheço há anos e que eu tive a oportunidade de aprender muito com ele, que é o Olimar Tesser, o incrível mestre aqui de hipnose, de autoconhecimento, que tem uma série de coisas para contribuir e contar aqui pra gente. Tesser, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Sejam bem-vindos vocês. É a primeira edição, né? A Que primeira bom, né? edição. Primeira Olha que edição. massa, que massa. Estamos abrindo, então vocês que vão acompanhar aí, vão pegar os cortes, aproveite porque hoje tem bastante coisa legal. Show. Eu não sei se. Aliás, eu não comentei contigo. Ontem eu estava. Antes de ontem, na verdade, eu estava em reunião com minha equipe, era 3 da manhã, e eu estava falando sobre justamente hipnose. Mas eu vou encaixar uma pergunta aqui sobre o que eu falei com minha pergunta. Com o que Lília me mandou umas perguntas aqui também. Lília, assim, a CDF da dupla Lília CDF. Falou assim: olha, Pex, olha que perguntas aqui interessantes. Eu falei assim: é verdade. Eu estou aqui estudado. Lília sabe que eu também. Eu sou um bom aluno. Você é da onde? Você é da onde? Eu Vou sou- eu entrevistar agora. Você é da Eu onde? sou, eu sou São Luís, do Maranhão, porém desde Você 2000. conhece Maracassumé? Conheço. Eu conheço Maracassumé. O que é que você foi fazer lá? Meu Deus do céu, em Eu Maracassumé? conheço o Brasil inteiro. Também de São Luís, tá a galera toda E eu aqui de falo São de Luís. Maracassumé, as pessoas. Quem é lá do Maranhão fala assim: onde fica isso? Tu conhece? Fez Tu conhece, hipnose em Gabriel? Maracassuné? Não, Ah. Maracassumé quando eu fui lá tinha acho que 6, 7 ruas, se tivesse É isso. muito. Então. Diminuiu pra 6. Não tem mais Ah, 7. acho que o riozinho que passou ali levou Pois a rua. Conheço Gente, muita coisa. Olha só, tá vendo, né? Ele já sabe de lugares que a gente nem imagina. E que os dois aqui, ó, não é por acaso, conhecem o mesmo Potó, local. você sabe o que é Potó? Não, o que é Potó? Pergunta pra ele o que é Potó. Posso perguntar? Pode, claro. Claro. Não é Ó, nada assim. É um besourinho, mosquitinho que se você mosquitinho que é bater assim, nele. o sangue dele é um ácido, queima você. Nossa. E pergunta pra ele lá Só tem em Maracassumé o o Potó. tamanho dos calangos lá. Parece uns Nossa. crocodilo. Os bichos Tudo lá. bem. Falando só bem de Maracassumé, viu? Gente, Não, eu tô falando de Maranhão. Lá Maranhão também. vamos lá, mas voltando aqui para o tema Startup Cast, aqui a gente falando um tema sobre startup. Esse primeiro episódio a gente quer justamente trazer já de uma forma disruptiva, hipnótica, algo diferente para a gente abrir a mente do empreendedor antes mesmo dele começar a fazer qualquer coisa. Ou até mesmo pensar um novo projeto, pensar se ele vai pivotar algo, se ele vai fazer uma MVP, mas ele tem que olhar para dentro dele antes de tudo isso acontecer. E o Tesser tá aqui para trazer várias dicas para a gente ter uma conversa. Primeiro eu queria que você se apresentasse, contasse a sua história, como é que começou tudo isso? Começou com 14 anos, quando eu tava jogando futebol e o Ademir da Guia me viu e me levou pro Palmeiras. Aí ali eu decidi, eu sabia que eu ia ser atleta profissional de futebol, só não sabia se ia ser bem sucedido, mal sucedido, se eu ia ser um craque ou um pé rapado. Mas com 20 anos eu acredito que começou ali minha carreira de coach ali, né? Porque com 20 anos como goleiro naquela época eu não ganhava muito, hoje ainda ganho um pouco melhor, mas não ganhava muito. E eu tinha um Dodô, um lateral esquerdo que jogou no Botafogo do Rio, e aí eu peguei, ele contava muitas histórias, e eu perguntei assim: Dodô, o que você tem na vida? E ele me mostrou uma televisãozinha de 14 polegadas, preta e branca, e aquilo me deu um susto, né? Eu falei, cara, o cara jogou em tudo quanto foi clube grande e tal, e não tem nada. Imagina eu, né, que não tinha estudado, né? Só tinha começado a fazer magistério, que nem tem mais hoje a pedagogia. E aí eu falei, caramba. Aí quando isso foi com 20 anos, com 24 anos, meu irmão me ensinou a limpar o nome das pessoas no SPC e Serasa. Eu comecei a limpar o nome das pessoas aqui em São Paulo. E aí eu com 29 anos já não dependia mais do futebol, eu já tinha uma independência financeira. E aí eu joguei os 2 últimos anos, me preparei para parar de jogar futebol, porque pro atleta profissional de futebol tem 2 mortes. A primeira é quando você para de jogar bola, que você cai pro ostracismo, você tá todo dia na televisão e de repente você some. E a segunda é a morte física. E você tem uma vida curta, né? Carreira 35, 32, eu parei com 31. Aí eu fui fazer educação física, mas acho que já deu para perceber que eu não fiz nenhuma aula até hoje, né? Não dei nenhuma aula até hoje. E no dia 1º de abril, que é o dia da mentira, que as pessoas falam que é mentira, eu aprendi hipnose. E cheguei em casa e perguntei minha sogra, minha sogra, né? Não, mas por quê? Tipo, aprendeu hipnose, mas por quê? Porque eu tinha feito um curso com o Tadashi em 2004
E na hora que foi ter lá a regressão, eu falei, eu vou não, esse negócio aí, e se eu não voltar, né? Aquelas coisas que, se eu não voltar, imagina um cara de 1,90 m, não voltar da onde que eu ia não voltar? E aí eu falei, cara, isso tem muita hipnose. Só que, pra eu ter uma ideia, 2006 não tinha Google. O Google foi em 2007 que o Sim. Google chegou. Sim, sim. Então, não tinha o YouTube, não era nem do Google e tal. E aí eu achei um curso aqui pertinho da onde a gente está aqui e fui fazer. E aí meus filhos falaram assim, pai, o que você aprendeu? Quase que eu falei, porcaria nenhuma, né? Mas eu ficava de segunda a sexta longe de casa, que eu trabalhava com importação depois. E, sabe, domingo eu ia fazer o curso, não ia ficar com eles, achei muito injusto, muito rápido, eu penso muito rápido. Eu falei, já venho. E aí tomei um banho, passei um gel no cabelo, não tinha barba ainda, pus uma roupa toda branca, entrei na sala assim, todo sério, eles ficaram tudo assustados. Aí eu peguei meu filho, fui fazer uma brincadeira com ele ficou em hipnose, eu falei, nossa, esse negócio que funciona, né? Aí fui na minha sogra, né? Me vingar das coisas que a gente tem, né? Maravilhoso. E deixei ela muda. Gente, só pra isso ele vai fazer mentoria disso. Isso. Ele vai fazer mentoria disso. E eu falei, gente, isso não é, pra mim não era hipnose, era milagre, que ela ficar sem falar, pra mim era um negócio. E aí eu fui estudar programação neurolinguística. Aí em 2006 eu fui numa escola que é Instituto de Performance Humana Contínuo, que depois virou Sociedade Brasileira de Coaching, onde o Zé Marques estudou, o Sullivan estudou comigo. Eu fui um dos precursores que ajudei a trazer o coach para o Brasil, a primeira escola. E quando eu fui estudar, o Vilela falou assim, o que você faz? Eu falei, eu sou hipnólogo, né? Ele falou, por que você está fazendo programação neurolinguística? Eu falei, porque eu vou sentar aí no seu lugar, vou dar aula. E todo mundo deu risada. Mas passou um ano, eu fui contratado, fazia treinamentos, e aí eu fui fazer uma pós, fui entender melhor. Aí todos os treinamentos de lateralidade, né? A gente fala que você, no máximo que você vai fazer para cima é de PhD lá em Harvard. Mas os outros, programação neurolinguística, psicologia esportiva, fazer enneagrama, constelação, né, reiki, hipnose, né? A gente usa um monte de ferramenta. Eu falo que se não nada funcionar, a gente ainda acende uma velhinha, bate um bumbinho lá, no bom sentido, né? Que tem gente, os caras, não pode. É uma maneira de brincar assim, a gente tem que ter um monte de ferramenta. E aí, eu em 2007 comecei a trabalhar com hipnose num clube de futebol, explodiu, fui pra televisão, aí virei garoto de programa, né? Todo o programa que tinha eu estava fazendo. Foi o primeiro brasileiro de desmistificar a hipnose na televisão. Hoje tem Isso quando? 2006. Com a Claudete Troiano na Bandeirantes. E depois eu fui programa esportivo, não parei mais. Fiz o primeiro show no teatro ali na Praça Roosevelt. Fiquei 6 meses em cartaz fazendo show de hipnose com hoje um parceiro que é o Rogério Castilho, que faz hipnose lá no Ceará, mas a gente fazia H2, humor e hipnose. Então ele contava as piadas e eu fazia hipnose. Hoje eu faço show brincando. Hoje tem muitos de humorista que usam hipnose, mas faço um show chamado Incrivelmente, né? Que fala incrivelmente e como tem muitas histórias engraçadas que eu falo que aconteceu de hipnose, eu faço um stand-up com hipnose. Excelente. Então eu vou trazer perguntas aqui, Bora. principalmente para os empreendedores, porque a hipnose pode ser uma chave para realmente ajudar você a transformar, ajudar você a acelerar. Então eu queria que você falasse sobre desempenho e produtividade com os empreendedores. Como é que eles podem aplicar a hipnose nisso? O que eu trago para o empreendedorismo do futebol, né? Primeiro que eu falo que eu tinha um número 1 nas costas como goleiro, que não era para ser mais um, mas era para ser o número 1. Segundo, treino duro, jogo fácil. Então você tem que treinar, você tem que se preparar para ser um empreendedor. Eu costumo brincar que eu não conheço nenhum CLT rico, milionário. Ele tem um limite de salário. O empreendedor, ele escolhe o quanto ele quer vivenciar de ganhos. E eu não acredito muito que é empreender com dor. Ele pode ter prazer nisso. Quando você faz o que você ama, tem algumas tarefas que você tem que fazer que talvez você não goste muito, mas você pode contratar pessoas que tenham mais habilidade, né? E vai fazer coisas que você não gosta de fazer, mas tem muitas coisas que você tem que fazer. A primeira coisa que eu falo que o empreendedor tem que fazer é ele se autoconhecer, saber quais são os seus medos,
quais são suas limitações, né? Seus traumas. Então, o primeiro trauma que nós temos é nascer, né? Que nem todo mundo nasce com um olho desse, tá certo? É um trauma. Que é nascer já é difícil. A primeira infância dos 7 anos você vai adquirir traumas que você vai carregar para a vida. Então, se o empreendedor souber que ele, talvez você, empreendedor, já tenha visto pessoas com menos capacidade que você, mas estão explodindo. E você tá lá brincando de patinação, tá patinando, não sai do lugar. Você precisa achar onde estão os seus medos. Trabalho é feito todos. Qualquer coisa que você for fazer, Lilian, qualquer treinamento de alto impacto tem hipnose. Excelente. Constelação sistêmica tem hipnose. Entendeu? Programação neurolinguística tem hipnose. Não tem nenhuma dinâmica que não seja feito, nenhum trauma que não seja adquirido, que não foi através da hipnose, e nenhum trauma que vai ser dissipado se não for através da hipnose. Que hipnose é a alteração de ondas cerebrais. Você sabe que você estava falando isso e eu falei, né, que eu estava falando sobre hipnose com minha equipe. Era 3 horas da manhã, a gente estava fazendo um treinamento aqui sobre precificação. E eu quero fazer uma pergunta vinculada a isso. Óbvio que é Startup Cast, então a gente faz perguntas relacionadas ao nosso tema. E uma das grandes dores de qualquer startup é a questão de precificação e venda. Quanto é que vale o meu produto e como é que eu venderia esse produto, não é verdade, Lilian? Sim. E eu, que sou do marketing digital, também trago essa mesma dor. No caso, que as pessoas que vêm lançar, quanto vale o seu produto, seu curso, sua mentoria, e como é que eu deveria lançar isso. Eu trabalho com eventos também. E lá, de novo, nós temos a mesma dor. E ontem, em reunião, por coincidência, sobre precificação, a precificação é a junção de duas coisas. Quando você vai vender algo a alguém, você vai fazer um evento agora, e daí eu vou fazer perguntas um pouco mais na frente do Startup sobre do Startupcast sobre seu evento, mas dentro do evento agora, esse que nós estamos fazendo hoje, dia do lançamento do filme Barbie, tá aí eu e Lilian em homenagem, isso é marketing, né, sobre embarcar numa onda e hypar dentro do digital, mas assim, para precificar algo, isso agora voltado para dentro da startup, como em qualquer outra coisa, precisa de duas coisas: qualidade do lead, tal como também ou como você consegue fazer a elevação de nível de consciência. Elevação de nível de consciência, por sua vez, tem a ver com 3 fatores, que é o tempo que você tem para trabalhar com aquela pessoa, o impacto, como é que você vai impactar aquela pessoa, e o estado que você vai encontrar ao deixar aquela pessoa. Dentro do estado, por sua vez, você subdivide em 4 etapas, que é o estado alterado, o estado cansado, o estado criança e o estado indignado. Dentro do criança, que a gente diz assim, deixa a pessoa em estado criança, mas é uma linguagem, porque o outro, na verdade, esse nome criança é para substituir o estado vulnerável, mas como vulnerável pode não pegar bem na questão de venda, vendeu a pessoa porque deixou em estado vulnerável, e não é propriamente isso. Por quê? Porque nos eventos a gente vê as pessoas assim, fecha os olhos, imagina que você está assim assado. Fecha os olhos que você está de frente para o seu pai. O que é que você diria para o seu pai quando você era criança? O que é que seu pai fez que lhe deixou essa pessoa insegura, sua mãe, enfim, e tudo mais. Daí, quando se vai se fazer esse tipo de como se diz, terapia em público, em massa, a gente vê pessoas chorando, pessoas indo assim né, aos prantos, assim mesmo, muito, de soluçar. E eu fico me perguntando assim, se a pessoa carrega todos esses traumas e vai hoje empreender, a pessoa vê necessariamente que ele desemboca muito disso lá na atuação do empreendedorismo, o que necessariamente vai ser uma coisa ruim, em colocar a sua parte vulnerável para dentro da sua empresa, da sua negociação. Aí a pergunta casando com essa aqui da minha amiga CDF, quais são os desafios que você chegando numa empresa, encontrando essas pessoas com essas dificuldades e você chegando lá, como é que a terapia ajudaria esses empreendedores que vão pegar esse projeto e enfrentar essas dificuldades? As dificuldades são justamente essas. E primeiro é a pessoa entender que no marketing digital, você sabe disso, que 80% das pessoas não estão preparadas para comprar um produto, nem baixo ticket, nem alto ticket. Porque ela tem um problema e ela acha que não tem problema. Ou não sabe onde procurar o problema. Às vezes, mais que você passe
direto dentro da timeline dela lá, ela às vezes não tá. Quando você faz isso, vai começar a despertar. Aí ela vai passar para aqueles 15% assim, eu tô com um problema e eu preciso de uma ajuda. Né? E os 5% é as pessoas que já fizeram, quando você até vai vender, já fiz esse curso parecido com o fulano X, Y, que no marketing digital fala isso. Quando você conscientiza a pessoa, emotiza ela, né? Emociona ela e traz esse sentimento, vai desembocar com certeza. Tudo que você falou é verdade, vai desembocar lá e ela não vai conseguir empreender. Sim. Né? Porque ela vai travar. Sim. Por exemplo, se ela ouviu que dinheiro é sujo, que dinheiro não presta, que dinheiro não dá em árvore, que é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no céu, e aí a religião dela não permite, né? Tem gente que pega em dinheiro e vai lavar a mão rapidamente, né? E hoje não precisa nem pegar mais dinheiro, porque é tudo eletrônico. Você pode ter um cartão, só o teu iPhone lá, você faz pagamento, tudo, ou via Pix e tal. Mas as pessoas ainda têm essa crença. Então você tem que chegar, como você falou, chegando mesmo, no nosso treinamento, a gente faz isso. Para te responder isso, eu vou fazer uma pergunta para você. Quanto vale uma moeda de R$1? Em termos financeiros? R$1. Então, quanto você pagaria numa moeda de R$1? R$1. Então, se eu te falar que eu já vendi por 100 mil, por 50 mil, por 30 mil e as pessoas pagam. E aí, o que eu faço? Eu estou hipnotizando? Olha aqui, olha a moeda de R$1. Você vai dormir, vai comprar moeda de R$1. Não, só falando sobre valores. Sim. Então, o que acontece? Nós tivemos desde da barriga da mãe essas nossas crenças que nós fomos adquirindo lá, certo? E aí nós temos uma representação interna, externa, que a gente filtra, e a gente tem uma representação interna e se comporta, que é justamente isso. Você fez a pessoa visualizar quando ela era criança, quando estava com o pai, ela recebeu uma informação que ela tinha daquela época, ela filtrou aquilo pelos filtros dela, pelos distorção, omissão ou generalização, e junto com as crenças e valores, falou assim, meu pai falou que isso aqui é uma autoridade, meu pai falou que isso aqui não funciona, minha mãe falou que homem não presta, que dinheiro é sujo, e aí eu levo isso para minha vida. Aí eu faço uma vez, 2, 3 vezes, não funciona, eu provei que aquilo realmente é uma verdade. Se a gente puder ter, depois, né, a gente pode fazer alguns cortes, eu vou perguntar, você faz academia? Você consegue me levantar com 2 dedos? Eu peso 100 quilos. Não, acho que não. Ainda não, pelo menos. Não, então. Aí eu vou te provar que isso está na sua cabeça. E você vai conseguir me levantar no final. Então você vai falar assim, tá aqui dentro. A gente faz 1, 2, 3 vezes e aí não funciona. Porque a gente entra com a hipnose, quebra essa crença e mostra, é possível nós fazermos isso. Né? Se um ser humano fez, o outro consegue fazer. Você falou de coincidência. Eu tenho algumas tatuagens igual você tem aqui. Eu tenho a última que eu fiz, é coincidência. São pequenos milagres que Deus faz para não aparecer. Eu não acredito em coincidência. Eu estava ontem lá falando 3 horas da manhã, coincidência? Não acredito, porque nosso podcast ia ser gravado muito mais depois e a gente antecipou, eu tô aqui hoje. Sim. Então não tem coincidência. Tesser, então vamos trazer isso para a prática. Já gostei do tema aí de levantar o PEC. Se der tempo, a gente ainda até mostra para vocês. E já vai ter que fazer hipnose, brincadeira. Eu queria aproveitar já nesse momento, vocês falaram muito dos desafios dos empreendedores, o PEX trouxe aqui o exemplo de como a gente pode realmente fazer uma venda, você falou muito de valor, mas isso tudo acontece depois que o empreendedor ele já está com tudo pronto, com o processo dele pronto. E para isso acontecer, para ele estar com a empresa dele pronta, ou para ele encarar desafios que ele tem hoje dentro da empresa, que técnicas ele poderia usar para tirar os medos, para tirar a insegurança, para realmente ele ir para cima e fazer o negócio acontecer, seja no início, seja no momento que ele já está Lilia, existem várias técnicas, mas eu aconselharia que ele fizesse alguns treinamentos para ele se autoconhecer, porque a técnica ela pode amortizar alguma coisa, né? Peck, você tem medo de alguma coisa? Do quê? Pode falar do quê? Sim, com certeza. Medo corriqueiro, tenho medo de pular de paraquedas, por exemplo. Okay. O que para complementar, antes era uma vontade e passou a ser medo. Não sei por quê. Fecha os olhos, por gentileza. Começa a imaginar que você vai pular de paraquedas. Olha os olhos dele como tá ali. Então a gente vai fazer uma dinâmica aqui que o empresário pode fazer, mas depois ele é treino do jogo fácil, tem que treinar mais. Pex,
tendo uma emoção negativa em alguma parte do corpo aí do medo, sim? Sim. Mantenha os olhos fechados, só me põe a mão onde tá essa angústia aí. E ela tá indo pra onde? Ó, ele fez com o dedo que subiu e desceu, tá vendo? Tá indo pra algum lugar? Estranhamente. Olha pra aí, tá ok. Olha, com olhos fechados, você vai respirar bem forte pelo nariz, imaginando que tá entrando pelo pescoço, e vai soltar bem forte, como se estivesse saindo pelo peito. Vamos lá. Bem forte. Isso, forte. Forte e rápido. Forte e rápido. Até subir. Vai dar uma tonturinha por causa da respiração, mas forte e rápido. Vai sumir. E quando sumir, você pode abrir os olhos. Quando sumir. Foi. Sumiu? Foi. Legal. A camiseta é rosa, mas a cueca é que cor? Não precisa falar, não. É só pra Eu que quero falar, é rosa. Então tá bom, rosa também tá bom. Eu pensei em falar isso. Quando você fala assim, ó, eu tô de rosa, eu falei, eu tinha que falar que eu tinha alguma coisa de rosa. Eu tô com a cueca rosa, eu não vou mostrar porque aqui no podcast ia ficar feio. Vamos lá. O que você faz que você fala, cara, eu sou foda nisso, eu sou confiante. Pode falar palavrão, às vezes, sem querer, assim? Leila que sabe, Leila que é a... Entendeu? Que é, sem querer sai eu sou foda é um, né? Não, que é de Feng Shui, de oráculo, de desencapetamento e de astrologia. Então Eu sou foda em constância. Constância. Sim. Você faz até dar certo, não é pra dar certo. Exato. Tá, ok. Fecha os olhos e vai buscar essa segurança dessa constância, tudo bem? Que é o mais difícil que as pessoas têm no marketing digital, é justamente isso. Vai buscar essa confiança e agora você vai respirar com tesão. E deixa encher o peito e a garganta. E quando você achar que tá cheio, você pode abrir os olhos. Querer. Legal? Legal. Fecha os olhos e pensa no paraquedas. Se vier a sensação ruim, a gente vai embora, nem faz mais. Olha a carinha dele sorrindo. Já quer, E quando eu penso naquele momento de você abrir a porta do avião, que é aberta na verdade, mas você chegar na ponta, assim, olhar pra baixo. Uhum. Passei por isso 3 vezes no Havaí. As 3 vezes o cara foi comigo pra ponta do avião. E voltava. E tu não pulou nenhuma vez? Não, porque eu tava amarrada nele, eu só podia pular na hora que ele pulasse. Então ele ia, não tá bom. Ia, não tá bom. Ia, não tá bom. Não, mas não pulava por ele. Não, Ele era instrutor? Eu queria que acabasse Ele era logo, instrutor? tava morrendo de medo, era instrutor. Mas Pra no ver final quem deu tá tudo com medo. certo. Não, tudo certo como? Não pulou. Pulei. Ah. Depois eu saltei. Depois da quarta sumiu a vez, sensação? saltei. Sim. Pronto, é isso. Isso é um processo de auto-hipnose, um processo de hipnose. E tirou o medo. Você pode pegar o paraquedas agora e pular. Olha só, gente. Veremos o salto de paraquedas do Pex Diniz em breve. Em breve. Muito bom. Sabe que essas técnicas, você ensinou, aliás, você mostrou aqui algumas técnicas. Algumas técnicas, elas você ensina, acredito eu, nas suas mentorias e tudo mais, para que os empreendedores eles façam essa questão de auto-hipnose para na hora daquelas decisões difíceis, naquelas decisões... Excelente pergunta. Leila me mandou aqui. Tinha que ser de alguém muito extremamente inteligente, né? É que eu fiz hipnose há 20 anos atrás e fiquei mais inteligente. Que, aliás, dá pra contar sobre isso também. Vamos. Quando eu falo que o Thomas Edison ele inventou a lâmpada com hipnose, então os maiores inventores, as pessoas que mudaram o mundo entraram num processo de auto-hipnose. Então, agora nós estamos em estado de vigília, mas se a gente excitar a mente, a gente entra em hipnose, e se a gente também baixar as ondas cerebrais, entra. E se a gente diminuir bastante, a gente vai entrar no estado de teta, que hoje, cientificamente, a gente consegue comprovar que o cara que está em teta está em comunicação com o cara lá de cima, dependendo da sua religião, tá? Tanto que tinha alguns que eram ateus e faziam isso e se conectavam. E aí é onde você tem as ideias. Eu estou passando por um problema. Eu vou até pedir se a produção puder pegar meia dúzia de copinho lá de café ou de água, de plástico. Eu vou fazer uma dinâmica para você ver como quando a gente está em hipnose, a gente sai do racional, né? Porque nós fomos criados para pensar num processo cartesiano. 2 mais 2 dá quanto? 4. Na hipnose pode dar 5.
porque é inconsciente, é metafórico. Hum. Tá? E aí, quando a gente está diante de um problema, a gente fala, isso não tem solução. E o empreendedor, muitas vezes, está Sim. nisso. Sim, sim. E aí, quando ele entra no processo de auto-hipnose, é como se ele saísse do processo e visse isso de um sistema macro, que ele pode ver outras saídas. Por isso que quando ele vai num coach, num mentor, num treinador, num terapeuta, num psicólogo, ele tem algumas soluções paliativas que ele pode ser usado em relação a isso. Então, quando você entra num processo de auto-hipnose, é fácil? Não, mas também não é difícil. É só você treinar. Como ex-jogador, eu trago treino duro, jogo fácil. Tá? O mais legal do empreendedor é igual o trem. O trem, ele pode ser o mais imponente, o mais bonito. Ele não vai a lugar nenhum se não tiver o trilho, Sim, que é o planejamento dele. Tem que ter essa constância. Você está entendendo? sim. Ele tem que ter essa constância, ele tem que saber que ele quer aquilo. Mas, igual a viagem do trem, tem que aproveitar o processo. Porque o empreendedor vai saber disso no futuro. Eu quero uma BMW. Beleza, foi lá conseguir a BMW. Chegou na BMW, agora eu quero uma Mercedes. Então ele não vai ter um teto. Quando ele chegar lá no final da montanha, ele vai olhar para trás e falar assim, cara, você vai deixar muitos amigos, você vai deixar pessoas que talvez que você goste, né? Ou vão te abandonar, ou você vai passar por processo que às vezes pode te trazer desconforto, né? Só que quando você chegar lá em cima, muitas vezes você fala assim, cara, eu alcancei, e aí? Você não me perguntaram, mas eu vou falar. Eu acho que tem que aproveitar a jornada, né? Eu falo muito sobre isso, da muito. jornada da vida. Eu gosto de fazer as coisas, de ter as coisas, de conquistar as coisas, com ambição de forma saudável, ou seja, pensando o que eu vou ter mais pra frente, o que eu vou construir, É mas isso não aí. pensando só em mim. Eu gosto de aproveitar quem tá aqui comigo, quem tá na jornada. Às vezes eu me divirto aqui, o PEC sabe, eu gravo podcast com as minhas sobrinhas, até vai ter podcast com as tias também, então Eu várias adoro, coisas inclusive, que eu eu adoro. faço. Fica muito bom, muito divertido. Porque é uma coisa diferente, é quem tá aqui na jornada, é quem tá vivenciando comigo, ou trazendo a minha família pra perto. É legal pra mim? É legal pra mim. Mas pra quem tá comigo do meu lado também tem que estar legal, também tem que Tem que ser. aproveitar Porque isso, também né? tem isso, assim, é legal, porque além de ver de uma maneira diferente você, porque assim, vê muito no caso, quem é a pessoa que lhe assiste através das redes sociais, tem muito aquela imagem da mulher empreendedora, que é o tempo todo aquele tipo, né? E quando você mostra esse outro lado, da maneira como você mostra, e de fato é muito engraçado, porque tu tem muitos sobrinhos engraçados, né? A Tem. galera faz uma bagunça aqui. E eu Era vi. sem água. Então dá para tirar. Então, esse é engraçado ver esse lado, porque além de não esperar, mostra um lado que você consegue sim ter um lado empreendedor, aquela Sim. mulher, shark e tudo mais, e ao mesmo tempo ser uma mulher normal, que se diverte com a família, que tira onda e por aí vai. É. Isso é muito bacana. Eu gosto bastante. Esse último episódio, inclusive, tô falando enquanto nosso amigo como Tessa já você prepara aí o negócio. Esse último episódio que eu até curti lá, que postou a foto da molecada aqui, eu tava falando, eu falei para você e repito, gosto de ver com os meninos, mas eu tô muito curioso de ver você com o Marcelo, porque eu vi que Marcelo é disposto a abrir a boca, Marcelo vai falar. Meu marido. Voltando aqui, ó. Você tem que mexer apenas um desses copinhos, deixando 4 copinhos assim e 4 copinhos assim. Aí o racional fala o quê, Pé? Vai, Lilia. Fala o É pra eu quê? deixar quanto? 4? 4 assim e 4 assim. Como isso aqui tem 4? Peraí, 4. Conta primeiro, conta aí. Não, já vou ficar ruim de matemática. Olha, Peraí. ó. Gogol. Aqui tem 4. E aqui? Tem 3. Então, mas quantos copinhos nós temos na realidade? Tem 7. 7. Não, 6. 6. Aí como que faz a nossa mente racional? 4, 8, se a gente dividir aqui, vai dar 4 para cada lado. Isso. Aí você fala, tem 6, não dá. Aí Sim. sua mente já travou, Sim. certo? Se você der isso para uma criança de 10 anos, que ainda não tem a racionalidade completa, ela faz em menos de 1 minuto. Tudo bem? Aí nós ficamos quebrando a cabeça. Quando você hipnotiza a pessoa, e é impressionante, no treinamento eu hipnotizo e falo para ela só passar a mão, que ela vai sentir o copinho chamar ela. E aonde ela tem que colocar. Porque ela não... Quase foi minha mão. Vamos lá, vai fazendo aí. Vai pensando. Passar a mão, tem que fechar o olho? Fecha o olho, você vai... Aí você tem que estar num processo de auto-hipnose, tá bom? Então, não sei se eu...
Quando você sentir um copinho, você pode ir lá e... Se você sentir, você pode ir lá pegar o copinho. Bem? Pega um copinho. Pegou? É esse copinho que você sentiu? Isso é por onde? E agora? Né? Tem certeza que foi esse? Vamos devolver. Vamos passar de novo. Só abre a mão. Deixa. Bom, tá gelada, já tá bom. Tá gelada, tá no processo de hipnose. Bem, só mantém. Você vai sentir que você põe em algum lugar. Só mantém. Tá empurrando aí? Tá bom. Muito bem. 3 e 3. 4. Quantos copinhos tem aqui? Ah, é verdade. Nossa. 4, porque tem 2 aqui, 2 e 2. Tá. Ai, ok. Depois você fala que porcaria que não é? Deixa eu fazer uma com Mas, você. mas o problema é a mesma coisa quando você tá com problema, entendeu? Uhum. Você não vê a solução. Você entra no processo de auto-hipnose, você começa a sentir essa sensação. Fala. Conta aqui. Ó, 10, 9, 8, 7, 6. Mais Mais 5, 5. 11. Aí, no show de hipnose, a pessoa esquece o 7, aí ela fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, e ela fica. Aí fala 11, né? 11 é fácil, porque você faz 10, 9, 8, 7, 6, mais 5, 11. Eu tava vendo aqui, né, durante você fazer esse processo aí com Lilia, que muitas vezes empreender, né, muitas vezes, se não quase sempre, é pensar fora da caixinha. Não é verdade? Porque quando você fez agora, e de fato provou 4 e 4, mas ela é um pensamento fora da caixinha, porque jamais, num pensamento lógico, colocaria um copo dentro do outro, que aquele ali era um ponto de intersecção que ia representar 2 para os 2 lados, né? Então, é achar uma solução fora da escassez. O que é escassez? Escassez é aquilo que era pré-determinado. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Foi feito um estudo, um professor da Universidade de Yale chegou para os alunos e falou assim: vou formar 2 turmas e eu quero dar um problema para vocês e ver como é que vocês vão resolver isso. Eu vou dar $100 a 2 turmas e em 24 horas vocês vão trazer aqui da maneira que esse dinheiro você consiga multiplicar pelo maior valor. E daí, ok. Amanhã vocês vão expor para toda a universidade o que é que vocês resolveram com esse valor. E passou 24 horas, chamou a primeira turma, né? A primeira turma falou: olha, a gente foi a uma universidade e a gente comprou cerveja. E dessas cervejas a gente vendeu todas e ganhou 100% em cima. Maravilha. Segunda turma. A segunda turma falou assim: olha, a gente não usou os $100, toma aqui de volta. Não, mas o que é que vocês pensaram? Não, a gente chegou para Adidas, se eu não me engano, e falou assim: olha. Várias marcas. Várias marcas, né? Mas chegou para lá e falou: a gente tem 5 minutos para. Você tem 5 minutos para apresentar dentro da universidade. Você me paga tanto. E não, perguntou quanto pagaria, né? Pagou $1.000 para aproveitar os 5 minutos. Detalhe, a universidade era a universidade que mais tinha esportistas naquele raio. E aí foi. Ou seja, não pensou dentro da escassez, pensou fora da caixinha, não é verdade? E eu acho isso, quando você diz aqui, somando com uma pergunta, que quais os benefícios da hipnose para fazer com que os empreendedores façam isso, né? Encontre uma solução dentro que, se você pensar dentro da caixinha, não teria aparentemente uma solução. É justamente ver o que não vai acontecer. É acreditar naquilo que não existe, que ele vai descobrir. Mas antes eu queria dar uma dica que eu falei, se quer uma dica de empreendedorismo, seja dizimista. E não é de igreja. Eu desafio a pessoa, eu mostro, eu provo para ela que se ela for dizimista, ela começa a ganhar dinheiro. Primeiro. Porque o dinheiro tem 3 energias. Primeiro, pirâmide de Maslow, necessidade básica. Segundo, realizar sonhos. Ir lá para os Estados Unidos e
e pular de paraquedas. Comprar o seu carro que você quer, o relógio que você quer, o brinquedo que você quer. E terceiro, ajudar as pessoas. São 3 energias que precisam estar em circulação. Tem gente que às vezes ajuda pra caramba as outras pessoas, mas não sabe usufruir do dinheiro. Às vezes ele não tem a paciência de ter, ele quer um carro hoje, ele se mete no financiamento, acaba não querendo ter aquele carro, mas ele não consegue depois pagar o financiamento. E é por quê? Porque ele não conseguiu pagar a necessidade básica dele. Ele vai ter que pagar e parar de pagar o sonho dele. E com isso ele também não ajuda as outras pessoas. Então ajuda. Agora, voltando à tua pergunta, quando você entra num processo de auto-hipnose, você, como a gente mostrou aqui, você sai da casinha, você começa a ver o que é diferente. E assim, vocês no marketing digital falam muito sobre mar vermelho e mar azul. É parar de querer nadar onde está todo mundo nadando. Sim. E nadar em coisas diferentes. Eu fui o primeiro hipnólogo brasileiro a desmistificar isso na televisão. Na época, meu site era um site com fundo preto, eu assim, e um negócio rodando atrás de mim. As pessoas entravam e saíam do meu site. Com medo. Ué, até eu tinha medo de olhar pro meu site. Só que eu fui num programa de televisão, eu tive 3.000 e-mails. Porque não tinha WhatsApp, não tinha... E eu não dava conta de responder. Eu ia em programa de televisão, você que é empreendedor tem que investir. Investir aqui, ó. Quero ver teu logo aqui, ó. Entendeu? Teu logo aqui investindo no podcast, ajudando. Aliás, quem quiser estar com a gente também, essa é uma oportunidade de estar Sim. aqui com a gente no Startup Cast, colocando a sua marca. E quando eu ia na televisão, eu uma vez fui no Ronivon, porque aí você tem categorias igual quando você faz marketing digital. Você às vezes tem um público lá que você vai atingir que o teu lead é R$1, tem um público que custa 5, tem um público que custa 10, tem um público que custa 20. O teu lead vai depender do que você quer atingir. Né? Se eu quero vender um treinamento meu que é de alto ticket, não adianta eu ficar vendendo churrasco para vegano, ficar vendendo para tiazinha do café, que ela não vai comprar meu treinamento. E eu fui uma vez no Ronivon, que era um programa top à noite, concorria com o Jô Soares, né? E no dia seguinte que eu fui lá, uma pessoa ligou no escritório e falou assim, eu quero 5 treinamentos. Não perguntou o preço, não perguntou onde era, como que ia pagar. 5, manda o conta aí que eu estou depositando. Então isso vai de encontro com o que você falou. O empreendedor, eu acredito que voltando, primeiro ele tem que se conhecer, tem que saber seus medos, suas limitações, trabalhar isso, tá? E aí ele fazer um processo de treinamento, de coach, de mentoria, o nome que ele quiser dar. Eu faço o coach com as pessoas e eu não gosto da palavra coach, mas eu adoro as ferramentas de coach. E eu falo, eu vou fazer treinamento. E só faço com pessoas que são comprometidas. Porque se na 5ª sessão ela começa a querer, eu não sei, porque começa a funilar os valores e ela vai ter que tomar decisões. E é às vezes nas pequenas decisões que ela vai mudar a vida dela. Porque todo mundo quer ganhar, mas nem todo mundo quer ficar até as 3 horas da manhã fazendo... Isso é um ponto assim extremamente importante, porque assim, empreendedor empresarial, a gente não tem hora. É fazer realmente para conquistar os resultados, né? Atingir os resultados. E quando o Tesser falou aqui sobre os 3 pontos, que é você cuidar das suas necessidades pessoais, você focar em trabalhar, mas em ter o retorno financeiro para realizar os seus desejos, mas também ajudar o outro, eu confesso que eu concordo muito com isso. E a minha vida tem funcionado assim. E provavelmente eu aprendi isso há 20 anos atrás ali com você. Com certeza. Eu já fazia ação social, mas talvez eu não tivesse essa visão tão clara de quantas coisas eu queria ter, de conquistar, desses sonhos a realizar. Mas na vida eu sempre busco fazer assim. Eu sempre brinco que eu trabalho para sair de férias. Porque é para curtir o momento da minha vida, é para aproveitar aquilo. E se eu posso levar mais alguém comigo para aproveitar esse momento, ou ajudar alguém, ou transformar, ou fazer uma experiência diferente com alguém, eu quero fazer. E posso falar sobre o dízimo? Posso falar eu sobre acho que o esse dízimo? é o dízimo, né? Não. O dízimo funciona, e eu provo neurologicamente como é que funciona o dízimo. Se você ganha R$1.000, vamos fazer para a pessoa entender. Os seus investimentos são 950. Primeiro a gente ajuda as pessoas a mudarem que são gastos do investimento. Sim. Certo? A sua roupa, seu cabelo, o cabeleireiro, o barbeiro, né? O depilador, o seu shampoo, a sua roupa, o seu carro, o que você come é investimento.
Então, se você mudar de gasto para investimento, já começa a ficar mais leve nas suas costas. E os Então, estudos também é investimento. tudo. Treinamento é investimento. É caro. Você não está preparado. Você não está no ponto. Mentorias é investimento. Tem que ficar um pouco em cima do prego. Depois eu vou Sim. falar dessa metáfora aí do cachorro em cima do prego. Você ganha R$1.000 e tem investimento de 950. Quanto seria o seu dízimo se você ganha R$1.000? Me ajuda. Meu dízimo a 10%? Sim, Mas se você tirar 100 e você tem que investir 950, não vai faltar? sim. Vai faltar ou não vai? Não vai fechar a conta, Sim. certo? Sim. Certo? Então o dízimo você tem que separar primeiro. Mas eu tenho que dar na igreja? Não. Sua irmã está precisando, você não precisa nem falar. Vai lá, faz um pix para ela. Você está sabendo que uma família está passando dificuldade, acabou de perder um filho, né? Eu agora recebi a ligação de um cara lá de Minas, falou que eu quero levar um casal que faz 15 dias que perdeu o filho. Quero trazer, pode trazer. Se for um prejuízo diferenciado, claro, vou quebrar na metade porque é meu dízimo. Sim. Ajudar com alguém a estudar, alguém a É. alcançar novos caminhos. E aí o que vai acontecer O quando dízimo está ligado só à parte financeira? Não, Ok. não só a parte financeira. Mas eu tô dando porque a parte mais sensível do corpo Uhum. Sim. É o bolso. é o bolso. Então, quando você mexe, você tira R$100 e você tem que pagar 950, você fica desesperado, você não vai dar. Você já perdeu chave, e você já perdeu chave. E como é que você fica quando você perde alguma coisa? Desesperado. É assim que o seu inconsciente vai ficar quando você tirar a primeira parte do dízimo. E aí eu não estou falando para você dar para sua igreja, não, para o seu pastor, para o padre, para você fazer o que o teu coração manda. Tudo bem? Mas é tirar. Isso é um desafio. Você tem que tirar. Só que é difícil, às vezes, a pessoa confiar no processo. O que acontece? Você tirou, o teu inconsciente fala assim, caramba, tá faltando. E ele vai começar a trabalhar. Porque uma coisa é você fazer racional e outra coisa é o seu inconsciente trabalhar. E aí daqui a pouco você começa a ganhar. Não estou falando de CLT, porque CLT ele é engessado. Estou falando do cara que ele vai pegar R$1, vai comprar de paçoquinha na rua e vai vender no trem e vai fazer R$10, vai pegar R$10, vai fazer mais 100. Eu estou falando desse cara que vai empreender. Que às vezes não é empreender, não é só montar uma startup ou montar uma grande empresa, né? Ele começar ali no pé do chinelo. Então, quando ele faz isso, é energético. A energia vai rodar, vai fazer parte do sincronismo dele e ele vai começar a receber. Às vezes ele tinha um processo que estava parado. As igrejas fazem muito isso. Ah, você aqui vai ter em processo. O cara nem sabia que tinha e tem lá. E ganha alguma coisa, ganha outra. Por quê? Foi o inconsciente que começou a trazer isso. Mas eu acho que se você é CLT e você pode ajudar o outro, não precisa ser os 10%, tem que ser o que você consegue fazer, mas tem que ajudar. Porque eu acho que a energia também vai fluindo em Porque tudo está muito, isso, muito, né? muito a ver, obviamente, o valor financeiro impacta X, mas a atitude é Sim. o que é o grande lance por trás de tudo, né? Eu pego, nos meus treinamentos, eu pego 3 bolas, e aí, 3 bolas, aqui no copinho não vai dar para fazer. Pego 3 laranjas, e eu pergunto, o que é isso aqui? Aí as pessoas falam, copo, bola. Isso é conhecimento, né? Aí eu falo, quem pode me ajudar aqui na frente, nas palestras, no treinamento? Aí de 100 pessoas vem uma, assim, timidamente. Eu falo, o que é isso aqui? É copo, bola, né? Sei lá o que eu vou falar. Isso é conhecimento. Eu falo, uma salva de palmas porque teve conhecimento de fazer isso. Tem gente que tem a sala cheia de PhD, MBA, Master, Blaster, mas ele tem muito conhecimento, muito conhecimento. Mas ele não tem atitude de pôr aquilo em prática. Aí eu chamo o cara na frente, ele vem e eu falo, também dá uma salva de palmas para ele, porque ele se arriscou a vir aqui na frente. Teve atitude. Mas mais importante que ter atitude e conhecimento, aí eu pego as bolinhas e começo a fazer malabarismo. Com as bolas, com bola de futebol, com laranja, qualquer coisa. E eu falo para a pessoa, agora faz. E ela trava. Então não adianta você ter conhecimento de tudo se você não tiver habilidade de você pegar o que você conhece e transformar. Porque quando em 2006 eu fiz hipnose, eu pensava, como é que uma empresa vai me contratar para eu fazer as pessoas comerem cebola? Eu fui na IBM quando estava na IBM. Por que eu ia na IBM? E eu falava pro cara, vai hipnotizar para você ficar imitando galinha no meio de todo mundo? O que adianta? Tinha que agregar valor. Mostrar por que a hipnose era... Né? Aí foi quando eu comecei a desenvolver o negócio da moeda. A primeira moeda minha eu vendi por R$100. A segunda eu vendi, fui na churrascaria. Eu falei, olha, dá para ir na churrascaria vender moeda de R$1 nas palestras.
eu não tenho mais perguntas, vou deixar para a Lili encerrar Sim. aqui, mas eu só tenho uma observação. Ontem eu fui convidado de um podcast e eu achei muito interessante a primeira pergunta que a pessoa me fez. Inclusive gerou até um corte que eu gostei bastante, que foi: qual é o melhor caminho, o caminho mais rápido para o fracasso? E teve muito a ver com a coisa que você falou, mas depois eu quero te mostrar até o corte. Quando acabar que eu quero te mostrar o corte, que foi exatamente isso que você Mas falou. agora conta que o Já que pessoal quer você... saber. Então, eu falei assim, Pex Diniz, Arroba. tá lá, o corte foi postado ontem, e o de hoje, por coincidência, Lília, Não é eu coincidência. quero mostrar então. Não é coincidência. Como eu falei, você não acredita em coincidência, Eu também não. eu sigo muito tua linha, eu quero te mostrar os últimos 2 cortes, o de ontem e o de hoje, como foi exatamente isso, falando sobre sucesso. Então, um falando sobre fracasso e outro falando sobre sucesso. Eu quero te mostrar fora do ar. E, para você que quer saber, é só já me despedindo, me segue nas redes sociais, Pex Diniz, PXS, Diniz com Z, em tudo, né? Em threads, em LinkedIn, toda do mesmo jeito. O bom é ter um nome diferente. Será do SPC? Pode seguir qualquer Pode, jeito. lá você Pode. vai me achar como Tessa. Pesquisa lá. Gente, olha só, estamos chegando aqui ao fim, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta e eu ainda vou colocar mais um desafio. Vamos fazer o exercício do Vamos. braço com ele. Mas Vamos. olha, antes da gente fechar isso, eu queria que você trouxesse assim alguns passos práticos, alguma coisa que o empreendedor pudesse fazer na hora ali para ele conseguir ter uma rotina diária de hipnose, né? Para ele fazer alguma coisa, um exercício para fazer pela manhã, algo que transformasse, que ele acordasse melhor e tivesse um dia melhor. Bacana. Ó, eu indicaria já que os milagres da manhã. São 6 passos, pode fazer em 6 minutos, em 60 minutos, e aí vai criar rotina. Só que algumas pessoas têm dificuldade de manter rotina, tá? E isso é pelo perfil psicológico dela. Então, aí ela prefere ter outras coisas. E tem gente que precisa que alguém esteja instruindo ela, pegando no pé dela para fazer isso. Então, eu indicaria já de cara Milagres da Manhã, tá? Porque vai criar uma rotina. Não precisa acordar às 6 horas da manhã, pode começar, mas tem que começar, tá? O nosso cérebro precisa de 90 dias para criar um novo hábito. E a gente fala que a gente cria nossos hábitos, depois os hábitos nos criam, né? A gente forma, depois eles formam a gente. Então, 90 dias. 90 dias. Então, ele precisa ter uma constância que o Pex falou que ele tem. Precisa ter constância. E isso, ele vai ter que se motivar por 2 coisas, Lilian. Ou por dor ou por prazer. Uhum. Se ele for mestre em se motivar, ele vai fazer isso. Né? Que é aquele negócio assim, eu não vou acordar às 6 horas da manhã, não vou fazer uma rotina, não vou fazer meu planejamento. Beleza, como você vai estar aqui 30 anos? Que foi com 20 anos, quando eu falei, o que você tem? E o jogador falou, eu tenho essa televisão de 20 polegadas, 14 polegadas preto e branco. Eu falei, não quero isso para minha vida. Preciso fazer algo diferente, né? Ou isso é a dor, ou você se motiva, como eu vou estar daqui 5 anos? Como eu vou estar daqui 10 anos? Porque é diferente de ter meta, diferente de ter objetivo, diferente de ter sonho, né? Para eu ter sonho, eu preciso ter metas alcançáveis, e para ter as metas, para ter os sonhos, os objetivos, eu preciso ter metas. Eu preciso subir um degrau e falar assim, cara, valeu a pena. Por isso que quando eu faço um treinamento de 3 meses, eu faço a pessoa se compromissar, tá? Que quando ela olhar para trás, ela vai ter que mensurar todas as vezes que a gente está junto num treinamento de empresa, ou pessoa física, ou alta performance, eu também falo de alta performance para empreendedor. Ele tem que olhar para trás e falar assim, valeu a pena eu acordar às 6 horas da manhã, valeu a pena eu pegar 5 minutos. Kobe Bryant, se não me engano, ele fala, meu adversário acordava às 6, eu acordava às 5. Se eu sabia que ele estava acordando às 5, ele acordava às 4 horas da manhã. Então, assim, você tem que se preparar, tá certo? Se você tem uma vida medíocre, é porque você é medíocre. Porque a gente é dono das nossas escolhas, né? Com certeza. E exige esforço. O Pex brinca que tem uma gêmea minha. Ele fala que tem uma gêmea minha que anda por aí. Ó, eu conto isso nos treinamentos, eu faço nas palestras. Você não escolheu lá e fala assim, ora Deus, eu quero ser pobre, hein? Eu quero nascer naquela família desgraçada lá, pobre demais, eu quero nascer pobre. Você não escolheu, tá? Você pode ter nascido pobre. Mas hoje você escolhe ser pobre ou ser rico. Ser milionário. Sim. E começa aqui. E eu falo que todo pobre, Pex, ele teve lombriga, certo? Todo pobre teve lombriga. Tomou água, ficou com lombriga. Pegou água do riacho lá, né? Ficou lombriga. Só que o pobre, que ele continua pobre, a gente diferencia o pobre daqui e daqui. O rico e o pobre daqui. O pobre, quando ele cresce, as lombrigas crescem e viram jiboias.
E quando a gente começa a vender moeda, vender um empreendedorismo, vender um curso, uma mentoria, o cara começa, vixe, olha, é que a cobra quando tá dentro da gente, ela só tem 2 lugares para sair, por cima e por baixo. E se ela começa, ixi, é porque tá querendo sair por cima. E se ela começa a se mexer muito na cadeira, é porque a cobra tá querendo sair para outro lugar. Então, assim, ela precisa se curar dessa Tem que eliminar lombrigueira a cobra. pobre. É Tem. isso. Essa questão de automotivação é interessantíssimo aqui. Todos os exemplos que eu estou dando aqui são exemplos das últimas 24 horas. Isso é que é bacana, assim, né? Parece assim que estava predestinado. É. Você falou sobre automotivação, né? 2 exemplos. No livro, Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill, ele mostra uma pesquisa que ele fez com os maiores milionários da América. E disse que tinha gente que tinha diferentes rotinas, mas uma coisa que... Olha só. Deve, antes de obter a vitória, que é o nome da minha filha, Aham. dotar-se da convicção que conseguirá infalivelmente. E aqui, coincidências são pequenos milagres que Deus faz para não aparecer. Napoleão Hill eu conheci com o Tesser. Foi? Napoleão O Hill, tema. Eu Sim. aprendi com aqui ele. é parte da filosofia do Napoleão Hill. E isso é maravilhoso, porque lá ele na pesquisa que ele fez, ele diz que entre as pessoas mais ricas do mundo, das Américas, ele falou que só achou uma grande coincidência, que era a autodisciplina. A autodisciplina foi a grande coincidência. E até brincando isso, numa dessas loucurinhas aqui, eu quero até mostrar ontem, o pessoal dizia, tu é meio doido, não sei o quê. Eu tava, aqui tem até uma fotinha, vou até te mostrar aqui, se eu na academia, Tesser, 4h07 da manhã, 4h07 da manhã, Eu vi. tava aqui, você viu? E sabe o que é... E até fiz uma frase aqui, né? O que você faz nos bastidores é o que te valida, na verdade, né? Então, isso daqui, foi pensando assim, e esse exercício que eu faço mental comigo é assim, eu gosto muito de escutar música, só que eu faço um detalhe, de noite eu só posso escutar música se eu escutar na academia. Então, eu faço desta maneira comigo. Ótima negociação. Ótima negociação. Ótima Então, às vezes eu chego em casa e negociação. quero escutar música, amo escutar música, eu falei, não, só posso escutar música na academia. Eu desço pra Ótima. academia, talvez aquele dia eu nem queria Mas tanto assim, mas eu Quanto vou lá. tempo você já está fazendo academia? Já tem bastante tempo. Então, mas hoje se você não faz, você também já sente falta. Então, justo. Mas aí eu queria jogar um dado, eu li algum tempo atrás e fiquei pensando muito sobre. Você disse que para criar um hábito é necessário 90 dias. E eu li uma coisa que eu quero jogar aqui na mesa, que é assim, para criar um hábito positivo, 90 dias. E para descriar são 3 dias. Ou seja, se eu deixo de ir para academia por 3 dias, eu já perco o hábito. Então, o hábito positivo é 90 dias. Entretanto, para o hábito negativo, 3 dias já basta. É essa crueldade mesmo, Tessa? Eita. Não é tão cruel assim, não 3 dias. Porque assim, nós temos perfis diferentes, tá? Nós temos pessoas que são mais imediatas, pessoas mais por tempo e pessoas por vezes. Tá bom? Às vezes você tem que deixar de 3 vezes ir na academia, depois você vai uma semana, aí depois você deixa mais 5 dias sem ir. Você vai graduando isso aí, dependendo do perfil da pessoa. Também não é ferro e fogo. Mas assim, se você não tiver estímulos, com certeza você vai deixar. E vai quebrar. Porque assim, ó, não é difícil. A pessoa fala assim, é difícil parar de fumar? Tem gente que fala assim, é mais fácil parar de usar droga de fumar. É crença. É crença. Tá? Eu faço com pessoas que param em 5 minutos de fumar. E tem gente que eu falo, ó, nem investe seu dinheiro que você vai perder. Você não quer parar de fumar. Você não quer. E aí você vai virar estatística, o teu personal trainer vai virar estatística. Por exemplo, eu fui atleta profissional de futebol, então eu era obrigado a correr, eu não gostava de correr, eu gostava de jogar bola, certo? Aí, quando eu parei, vamos pra academia. Que vou nada, mas vou fazer outras coisas, gosto de jogar bola ainda, fazer outros esportes. Você vai precisar. E outra, aqui nós falamos da dor e prazer. Se ela não for pra academia porque ela gosta, ela vai ter que ir um dia porque ela precisa. Pois é. É isso mesmo. Ou pelo menos pra uma piscina, você até fazer um exercício, ela vai precisar. Todo dia de manhã tu eu tá lá treino. também, né? Só que assim, por exemplo, eu não treino de madrugada, porque eu tô indo dormir tarde. É o meu ciclo, a minha rotina. Mas eu treino na hora que meu personal tem horário. Ele tem um horário 9 da manhã, é 9 da manhã que eu vou treinar. Se ele tiver 10, eu vou me encaixar pro das 10. Se ele tiver às 8, eu vou me encaixar E pras 8. olha que legal. Porque Não a tem agenda é nada, minha. não tem certo, não tem errado. Sim. Você se automotiva, ela, o personal, pega no pé dela. Pega. Então, assim, não tem nada errado. Se eu sei como que eu funciono, eu consigo arrumar um meio, né? Porque no meu WhatsApp tá assim, eu tenho resultado, desculpa, você não consegue ter os dois ao mesmo tempo.
Então assim, eu não consigo não. Para quem quer, meia-noite é meio-dia e domingo é segunda-feira. Uhum. É isso. Você já atendeu de domingo? Já. Ó, eu jogava de domingo. Eu tô treinamento de domingo. Às vezes segunda-feira é meu domingo. Eu vou, A pego gente minha grava filha. podcast domingo. Pode, Pois então, é. pode, você não tem horário. Gente, não tem horário. E realmente é isso que tá acontecendo aqui. Não tem horário. A gente já passou do horário aqui nesse podcast. Vamos falar do poder do propósito, pelo amor de Deus. Ah, e nós temos que fechar um tema aqui super importante. Conta do seu treinamento, Pex. Dia 18, 19 e Tessa. 20, você está convidado, convidada. São 3 dias de imersão. Começa às 20h59 e vai até domingo, umas 2 horas da tarde. 3 dias maravilhosos. Nós vamos mexer com raiva, medo, tristeza, alegria. 7 saúde profissional, emocional, financeira, familiar, social. É para chacoalhar você. Se você não sair de lá, hein, um empreendedor, pode esquecer. Vai Eu voltar já pra fiz CLT. esse treinamento há 20 anos atrás, Poder do Propósito, que já mudou muito, né? Mudou demais. E eu aprendi muita coisa com ele. E onde a galera se inscreve? Olimar Tesse tem no meu. Eu sou Olimar Tesse no Instagram. Sim. Aí lá tem no Linktree, lá tem, Sim, tem o sim. Poder Propósito, já tá lá. E se falar que é daqui, ó, da. Startup Cash já É, Vai ganha ter um desconto? link aqui Vai de ter desconto um, Bora- pra vocês. Gabriel, já coloca o link aqui pra galera. vai ter um dar direto. desconto, pode falar, ó. O Tessa prometeu lá. E tô reescrevendo o livro. Tem um livro Poder do Propósito. E a gente vai ser o Poder Propósito do Olimar para o Tesser. Vai ser Que o nome do legal. livro. Bacana. Uma transição. É muito É uma bacana. transição do Olimar. O que o Tesser ensinou pro Olimar e o que o Olimar trouxe pro Tesser, né? O Olimar viveu até os 19 anos e o Tesser começou depois dos 19 como profissional de futebol e depois virou como treinador. Mas eu tenho o Olimar, né? Que é o pai das crianças, que é o amigo, que é o cara que tem um monte de defeito também, que tem, né? Que as mulheres falam assim, ronco. Tem um defeito igual todo mundo. E tem lá um mestre, o Tesser, que é o cara que ajuda as pessoas realmente a se desenvolverem. E esse livro tá no forno aí com a Angélica me ajudando. Excelente. Logo, logo, então, a gente vai ter mais novidades aqui sobre o livro do Tesser. Vamos fazer um negócio pra eles, não sei, depois vocês cortam, depois vocês verdade. cortam. Vamos Vocês se fazer viram. isso aqui. O que é que você Esse quer? podcast Diga. vai passar de 1 hora, não vai A Dá gente, o seu braço pra ele. seu Gente, presta atenção. podcast, Vestcast, antes de, eu queria É o fazer... primeiro, pode. É legal. Primeiro o primeiro tudo. podcast tudo. Você é canhoto ou destro? Sou. Destro, tá bom. Faz assim, ó. Deixa eu só... Isso, levanta, tira o cotovelo do... Isso, tem boa imaginação? Cara, tem? Você tem boa imaginação? É. Sim. Imagina um parafuso aqui, tudo bem? Relaxa, você vai ver que eu vou fechar o parafuso e ele vai começar a fechar o seu dedo. Aí a câmera vai pegar ele dando uma risadinha, tipo assim, que desgraçado, tá fechando meu dedo, e ele tá fechando lá o parafuso e fecha meu dedo, né? E aí o legal é que a gente pode simplesmente parar o parafuso aqui. E aí, o que aconteceu quando eu fechei o parafuso? Fechou o seu dedo, não foi? O que aconteceu quando eu parei o parafuso? Parou o seu dedo, certo? Sim. O que vai acontecer quando eu abrir o parafuso? Abriu o dedo? Então, imagina seu dedo abrindo. Rapidamente, ele vai abrir. Isso. Ai, que beleza. Abriu o dedo. Tecnicamente, a pessoa está hipnotizada. Aí ela fala assim, tô nada, né? Tô aqui acordado. 4 mais 4 dá quanto, Pex? 8. Isso, eu sei, né? Você nasceu onde? Maranhão? Isso. Isso. Olha lá. Tô raciocinando, não tô hipnotizado nada, né? Muito bem. Joia. Legal. Muito sensível esse cara. Trabalha com imaginação, muito bom. Eu quero que você estica a mão agora aqui. Isso. Estica a mão assim. Isso. Fecha os olhos. Se você é um cara que já acredita em energia, eu quero que você sinta aqui 2 ímãs muito potentes. Esses ímãs vão começar a unir as suas mãos. E quanto mais próxima a sua mão fica, mais relaxado você fica. E quando suas mãos se unirem, é como se for passasse uma carga, uma descarga bem gostosa no seu corpo e fosse relaxando todo. 1. Quanto mais perto sua mão, mais relaxado fica. 2. Quando suas mãos tocarem uma na outra, relaxe profundamente, bem profundo. 3. Dorme bem profundo. Relaxado. Isso, bem profundo, bem relaxado. Isso, agora você vai num processo bem... Imagina que tem uma escada com 5 degraus e essa escada vai descendo, vai ficando mais relaxado. Isso. E aqui nós vamos colocar... Aqui nós vamos imaginar que eu tô com uma luva cheia de anestesia. E essa luva cheia de anestesia, quando você é 3, ela vai ficar
bem dormente aqui. Lembra aquela vez que você dormiu em cima do braço? E ele ficou bem adormecido, formigando. 1. Quando você é 3, completamente anestesiado. Não dói nada, bem relaxado. E quando eu falar 3, imagina que tem bastante anestesia aqui. Isso, vai ficar completamente anestesiado. 3. Pode beliscar, dona Lívia. Pode beliscar. Não dói, não sente dor. Nada. Ok, belisca aqui pra gente ver que você... Viu? Que legal. Ó. E aqui não dói nada, completamente relaxado. Ai, tem que deixar uma marquinha pra ele ver. Pode deixar. E sobre os olhos, Bex. Tudo bem? Sentiu quando a gente beliscou aqui e aqui não sentiu nada? Quem fez isso? Quem você acha que fez isso? Que fez o quê? É esse processo. Olha o olho dele como tá. Se a câmera pegar o olho dele ali, ó. O olho bonito desse cara aí. Você sabe por que Deus não colocou 2 olhos igual o seu assim no meu rosto? Porque ia ser 2 piscinas no meio da favela. Ia ser muito horrível. Não ia ter jeito. Olha, ficou marcado. Não doeu nada. Eu dou apertada com marquinha pra você. Avisa a mulher lá, qualquer coisa que fomos nós, tá? E aqui você viu que ela beliscou, sentiu a sensibilidade? Quem anestesiou aqui? Vou dizer você? Não, você. O meu talento é ajudar você a chegar nesse estágio, nesse ponto. É treinar você. E aí eu falo, se eu posso brincar com você, o quanto eu não posso te ajudar emocionalmente. Antes de a gente gravar, eu perguntei, doeu muito? Aí tipo, doeu, não sei o quê. Né? Dormi, babei, ronquei. O cara que fez isso aqui falou, você tá brincando, você não tá sentindo nada? Eu falei, não. Eu pensei que ele tava ainda só escrevendo, né? E ele falou, não, acabou. Foi pronto. Não dói nada. Que dói demais. Então, essa aqui, você traz essa sensibilidade para essa e você faz, não dói nada. E a durabilidade? É igual ao celular. Com a bateria. Um celular dura mais, outro menos. E aí você só vai se dando sugestão. Eu vou no dentista, eu faço assim e já tá anestesiado. Você pode enfiar agora uma agulha aqui que não sai sangue e não dói. Gente, eu vou ter que cortar aqui, senão a gente vai ficar fazendo hipnose até amanhã. 18, 19 e 20 de agosto. Se você não for, você vai ficar broxa. Eita. Vale a pena, gente. Vamos pro treinamento, vai ser super interessante. No mínimo, você vai voltar umas 100 vezes melhor do que você foi. Eu tenho certeza. Se não gostar, eu devolvo seu dinheiro. Fica tranquilo. Show. Obrigada pela participação de vocês. A gente encerra aqui hoje o Startup Cast, que foi hipnótico para todo mundo aqui. Vocês viram na prática. Valeu, galera. Tchau, tchau.